Você sabe pensar de forma crítica? Olá, eu sou JM Costa e como eu prometi há umas semanas atrás, vou começar uma série de vídeos com dicas para você que está se preparando para fazer a redação do Enem. E essa pergunta inicial, se você sabe pensar de forma crítica, ela é exatamente o que o Enem quer saber de você quando ele propõe uma redação no gênero dissertativo argumentativo. Pessoal, eu vejo muita gente se preparando para a redação do Enem, querendo decorar temas, querendo fazer redações sobre o maior número de temas possíveis, porque pode ser que ele chegue na redação e seja cobrado um tema sobre o qual você nunca pensou, sobre o qual você nunca escreveu, e aí você não vai saber fazer a redação. Dentro do método que eu ensino, que eu prego, essa lógica, ela está completamente errada. O que você tem que pensar quando você vai se preparar para a redação e vai montar o seu método de estudo nas competências que você precisa desenvolver. E a principal competência que você precisa desenvolver para fazer uma boa redação do Enem é o seu pensamento crítico. É isso que o Enem, em resumo, quer saber de você. Ele quer saber se você sabe pensar. Pode parecer engraçado, né, ou simples demais, mas é isso. Se você souber pensar, você já tem metade do caminho para fazer uma boa redação do Enem. A outra metade é treinar como extrair esse pensamento crítico da sua cabeça para o papel. E aí é muito treino, é com treino mesmo, não tem outra forma. Mas se você não souber pensar, se você não tiver esse conceito bem sedimentado de que você precisa pensar de forma crítica e como você faz isso, não adianta você ficar treinando, decorando o tema, pegando argumentos de outras pessoas para decorar, porque se cair aquele tema você já tem bons argumentos. Isso não é um treinamento eficaz, não te desenvolve para a redação do Enem nem para a vida, né? Então, vou te dar duas palavrinhas que você precisa ter para exercitar esse seu pensamento crítico. Por quê e como? Qualquer tema que você for escrever, você pensa nessas duas palavras. Sabe aquela criança perguntadeira, né, de pequenininha? Por que isso? Por que aquilo? Porque isso é natural do ser humano. A gente, quando é criança, a gente quer saber o porquê de tudo, né? A gente não se contenta com porquê é. Não, mas por que é por quê? A gente quer saber os porquês. Só que ao longo do tempo, infelizmente, o nosso sistema educacional, principalmente lá no início, no ensino fundamental 2, ainda, né, é dessa forma, ele não estimula esse pensamento crítico, né? Na maior parte das vezes, as crianças, elas são estimuladas a decorar o que está no livro, a decorar o que o professor fala, a decorar o que o professor manda escrever no caderno, escreve no quadro, e a repetir aquilo nas provas. Quem aqui nunca teve um professor, nunca ouviu uma história do professor que descontou ponto ou que deu errado porque a resposta do aluno não estava exatamente como no livro? Não, tem que estar como está no livro, né? Infelizmente, a gente tem ainda esse padrão no ensino de base. E aí o que acontece? Quando chega na redação do Enem, o Enem ele cobra exatamente o contrário. Ele não quer saber se você tem capacidade de repetir discursos, né? de ter essa qualidade de papagaio. Ele não quer saber disso, que você repita clichês. Ele quer saber se você sabe pensar de forma crítica, raciocinar sobre um tema proposto. É isso que ele quer. O corretor do Enem, ele não vai, a pessoa que for avaliar a sua redação, ele não vai avaliar a sua opinião. A não ser que a sua opinião seja muito absurda, fuja fira os direitos humanos, ou, enfim, não seja viável de se aplicar, né? Mas ele quer, na verdade, saber se você consegue se posicionar de forma crítica sobre um determinado assunto, se você pode ter uma opinião. E não só uma opinião que se sustente com argumentos. E é isso que você precisa ter em mente, é isso que você precisa desenvolver. Então, quando você vira um tema, né, quando você for escrever sobre um tema, o que você tem que fazer? Você tem que olhar aquele tema e perguntar por quê? Né? Por que desse assunto? Né? Por exemplo, vamos pegar ali meninos embaixo de um viaduto. Por que esses meninos estão embaixo do viaduto? Por que ninguém faz nada para tirá-los do viaduto? Né? Por que é errado que eles estejam ali
embaixo do viaduto, né? E aí outra palavra, como? Como fazer para que essa situação não aconteça, né? Como fazer para retirar esses meninos daquela situação, né? Como não fazer? Por que isso não é feito? Então é isso, você tem que exercitar os seus questionamentos sobre o tema. E aí, de acordo com as suas convicções, com a sua opinião, com a sua visão de mundo, você vai emitir a sua opinião, o que você acha daquilo. É isso que o Enem quer saber, se você consegue fazer, né? Então, num mundo em que a gente está aí dominado pela opinião nas redes sociais, todo mundo dá opinião sobre tudo e de forma muito superficial, isso fica um pouco na contramão. E às vezes você tem que se forçar, se obrigar a pensar dessa forma, né? Então, se você está se preparando para a redação do Enem, obrigue-se a não emitir uma opinião sem pensar naquele assunto antes, sem pensar de forma crítica, né? Sem fazer a pergunta, pelo menos essas duas perguntas: por quê? Como? Né? Por que é assim? Por que poderia não ser? Por que não é? Como poderia ser diferente? Né? Se você começar a se questionar sobre isso, você certamente vai encontrar a sua opinião, o seu posicionamento sobre aquele assunto. E é exatamente isso que o Enem espera de você. Agora, se a sua opinião for diferente da do corretor da sua redação, você não vai perder ponto em relação a isso, né? Ele não quer... o corretor não tem que concordar com a sua opinião, ele só tem que verificar que você é capaz de pensar sobre o tema proposto, emitir uma opinião e justificar, explicar por que você tem aquela opinião, embasar aquilo, fundamentar, né? Então é isso que é importante que você tenha em mente. Pessoal, eu sei que quem procura dicas de redação quer sempre dicas práticas, né? Como fazer uma introdução, os melhores conectivos, como começar uma redação, né? Como fazer uma boa conclusão, como intervenção. A gente vai falar sobre essas coisas mais na frente, mas não adianta ficar apresentando fórmulas prontas se você não entende o conceito que você precisa ter em mente, né? Então, se você desenvolver esse conceito, tá, de interpretar o que está sendo cobrado, o tema proposto, e raciocinar sobre aquele tema para descobrir qual é a sua opinião, o seu posicionamento e que argumentos você pode usar para defender o seu posicionamento, todo o resto, todas as fórmulas prontas são perda de tempo. Você vai ficar decorando para repetir um padrão. E se chegar lá no Enem e o tema proposto não for um tema sobre o qual você já estudou, você vai se desesperar e você já vai começar a prova em desequilíbrio emocional. Agora, se você treina esse raciocínio crítico e treina a forma de passar o seu raciocínio crítico, o seu posicionamento para o papel, você vai estar treinando o fundamento da redação do Enem. E aí, seja qual for o tema cobrado, mesmo que um tema sobre o qual você nunca tenha ouvido falar, ou nunca tenha escrito, ou nunca tenha pensado antes, o mecanismo de pensar, de formular uma visão crítica sobre aquilo, de passar para o papel, já vai estar treinado. Então vai ser mais fácil para você desenvolver aquilo, né? E você não vai para a redação do Enem esperando que o tema seja algo sobre o qual você já ouviu falar, né? Nessa dependência emocional. Você vai mais tranquilo porque você vai saber o que você vai fazer. E quer saber mais uma coisa? Desenvolver pensamento crítico é ótimo para o Enem, vai te garantir tranquilidade para você fazer a sua redação e é necessário para a vida. Se você não tiver um pensamento crítico, se você não tiver condições de se posicionar em relação ao mundo que te cerca, com personalidade, você vai ser manipulado, você vai repetir discurso de terceiros, você vai acabar sendo repetidor de discursos alheios, não vai ter uma opinião própria, isso vai te prejudicar no seu trabalho, vai te prejudicar nas suas relações pessoais, enfim. Certamente esse exercício de desenvolver o pensamento crítico, ele não vai te auxiliar só no Enem, ele vai te fazer crescer como pessoa, né, como ser pensante e vai te ajudar muito na sua vida. Então o papo de hoje era sobre isso e fica ligado porque vem muito mais por aí. Avisa os amigos que estão se preparando para a redação do Enem. Dá uma curtida aqui no vídeo se você gostou e até o próximo vídeo.